Salve, salve, investidor! Como é que você está? Nesse vídeo a gente vai tratar a respeito de diversos assuntos, e em especial o motivo da queda recente de Caixa Seguridade. Vem comigo. Mas antes, olha só, aqui na comunidade o pessoal vem, faz uma pergunta pessoal e eu dou o suporte aqui, ó. Venho e respondo. Eu mesmo respondo. Então lá na comunidade eu respondo todo mundo. Você tem aí um suporte pessoal. E começando aqui com a Cash 3. Agora, além dela ser uma empresa que só compra Bitcoin, quer se meter com opções, falando que vai proceder a uma estratégia conservadora com opções e que pretende reter os prêmios recebidos com puts. Olha, já é complicado a empresa ser uma empresa que só compra Bitcoin. Aí agora vai usar opções também. Eu ficaria longe desse tipo de empresa. Isso aqui é para especulação pura. Continuando aqui, o CPI americano veio ali um pouquinho elevado, 0,4% em agosto. No acumulado a gente já está falando de quase 3% no ano. Isso aqui é complicado porque dificulta o Fed cortar juros. E o mercado já teve essa euforia toda porque espera um corte de juro pelo Fed. E vai haver, porque os dados de emprego nos Estados Unidos vieram mais fracos. Então, por mais que a inflação esteja batendo na porta dos Estados Unidos, ainda assim o mercado continua convicto de que ainda nesse ano, na próxima reunião do Fed, haverá corte do juro americano, ainda que só 0,25% de corte. E isso se refletiu nessa alta que a gente está enxergando na nossa bolsa e na China, mercados emergentes aí no geral, mas só os mais baratos, porque a gente viu também a Argentina não subindo e também a Índia que não subiu nesse ano. Continuando, aqui eu quero só mostrar a operação que a empresa fez para você saber mais uma coisinha aí, né? Conhecimento nunca é demais. A Alpargatas, ela aprovou uma redução de capital social mediante restituição aos acionistas, 850 milhões. O que acontece? Só para tratar aqui desse tema, redução de capital social. Você poderia me perguntar, Luan, isso aqui é bom ou ruim? Olha, no geral, isso aqui reflete uma postura da gestão no sentido de vamos reduzir o tamanho da empresa, não precisa disso tudo de ativos. Isso pode ser bom ou ruim. Como assim, Luan? No geral, eu tenho uma boa visão sobre isso, porque significa que a gestão reconhece que está grande demais e precisa reduzir. E ela não está querendo vender ativos, ela simplesmente vai restituir capital aos seus sócios. Então, no geral, é bom. Agora, por outro lado, eventualmente a empresa pode estar reduzindo de tamanho porque não tem mais espaço para crescimento. E isso pode ser interpretado como algo ruim, uma empresa que não tem mais capacidade de crescimento. Mas no geral, acaba sendo bom um reconhecimento da gestão de que não quer crescer a qualquer custo. E aí, isso é uma forma de remuneração, uma restituição, na verdade, é como se fosse uma indenização. Você sócio inicialmente, quando constitui uma empresa, coloca dinheiro na empresa e aí, ao longo do tempo, você pode concluir: esse dinheiro que eu coloquei, esse capital que eu integralizei, não precisa dele na empresa para a empresa continuar dando lucro. Então, vamos restituir para cá. E é isso aí, é uma simples recomposição aos sócios. Não gera nenhum imposto, é como se fosse pagamento de dividendo puro hoje na Bolsa de Valores. Só para você entender um pouquinho dessa operação. E o BTG comunicou ao mercado que não tem nenhum envolvimento com a possível compra de participação na Cosan, é que começou um rumor de que o André Esteves ele estaria aí querendo comprar uma participação relevante na Cosan, porque a Cosan está precisando se capitalizar. Ela está numa situação difícil de endividamento. Então ela está buscando redução de tamanho, e nesse caso uma redução de tamanho porque ela precisa vender ativos e se capitalizar, e buscando eventuais investidores. E aparentemente o André Esteves estaria interessado. E o BTG falou óbvio, olha, a gente não tem nada a ver com isso, não é o BTG. O André Esteves não é o BTG, ao contrário do que muitos pensam. E aí falou isso, né? Agora, não tem nada confirmado. Se o André Esteves quiser colocar dinheiro lá, não sendo do BTG, cara, ninguém tem nada com isso. Então, eu acho que isso aqui bobeira, tá? Bobeira. E a Petrobras levantou mais de 10 bilhões de reais aí via títulos internacionais. O que acontece? Ela levantou 2 bilhões de dólares numa emissão de Global Notes. E aqui já fica evidenciado como as empresas brasileiras dependem de acesso ao mercado internacional. Então não pense você que a gente não depende de ter uma boa reputação lá fora, de as empresas brasileiras terem uma boa reputação lá fora, de serem consideradas boas pagadoras, porque existe uma necessidade de se capitalizar lá fora. E aqui a Petrobras conseguiu uma boa taxa, né, um endividamento muito barato, e isso reforça que a Petrobras hoje está numa situação financeira muito boa, né, ao contrário
contrário do que foi no passado, quando estourou a Lava Jato. Hoje a empresa está com uma saúde financeira bem bacana e isso facilita a captação de recursos no exterior. Ainda sobre a Petrobras, ela poderia, segundo o Itaú BBA, que é um banco de investimento que eu respeito muito, pagar até 3 bilhões de dólares em dividendos adicionais em 2026. A gente sabe que o dividendo básico, digamos assim, da Petrobras é algo em torno de 4 bilhões de dólares. Mais 3 bi, pô, ia ser muito bom. Mas tem nada garantido. Qual que é a tese aqui? Isso para 2026. É que a empresa, ela tem um capex que é o quanto ela precisa investir segundo o seu plano estratégico de investimento. Para o período 2025-2029, existe aí uma previsão dentro desse plano de investimento de quase 20 bi em 2026. Então, o ano 2026 seria objeto de 19,6 bilhões de dólares em investimento. Sendo que 81% desse recurso já está contratado para investimento, havendo aí uma margem de quase 20%, 19% desse valor, o que geraria uma flexibilidade de 3,7 bilhões. Mas esse recurso ele vai tanto para projetos de exploração, que é onde a Petrobras arregaça de ganhar dinheiro, ganha muito dinheiro aqui, com um ROCE aí que supera 20%. Se ela só focasse nisso aqui, meu amigo, Petrobras a R$ 50 não seria exagero, até mais do que isso. E refino. Aí isso aqui, olha, só piora, só piora. E qual que é a ideia? Que a Petrobras, no ano que vem, poderia adiar parte desses projetos, os que ainda não estão contratados, e aí conseguir pagar aí uns 3 bilhões a mais de dólares em provento. Mas isso aqui não tem nada garantido. Além do mais, tudo também depende do petróleo, que está ali a 65 dólares, 66, tá? Nesse range 60, 70 há algum tempo. Então é só uma tese aqui, uma teoria. Isso a gente tem que ir acompanhando resultado a resultado e também de acordo com os comunicados ao mercado que a empresa publica. Lembrando que nesse ano a Petrobras está caindo quase 15%, apesar da alta do Ibovespa, mas muito dessa queda decorre do petróleo. O grande motivo é o petróleo, mas esse aumento do custo de refino e capex para refino também pode estar se refletindo nessa queda, porque afinal de contas o mercado não ignora esse risco político, porque é político, porque se a gestão está vendo que isso não é rentável, e por que continua? Continua por uma questão política. Isso também pode estar gerando aí essa desvalorização, mas o principal, 90% da desvalorização decorre, com certeza, de petróleo em queda. A gente não pode se esquecer que o principal fator que mexe com as cotações de uma empresa de commodity é a variação de preços da mercadoria. É isso que prepondera. O pessoal fica colocando vários outros motivos, mas é isso que realmente importa. Você tem que focar no que realmente importa. E falando aqui da Caixa de Seguridade, tá caindo aí quase 2% nesse momento. Veio até abaixo dos 14, que é o nosso preço teto no papel. E veja, Ibovespa tá subindo um pouquinho hoje, aqui no 143 mil pontos. E aí, o que está acontecendo? É que ela soltou um comunicado informando que o conselho destituiu o CEO, que é o diretor-presidente. O problema é o seguinte, não indicou o motivo, e aí quem vai entrar no lugar é o Edgar Vieira Soares, que daí é o diretor financeiro, então ele substitui ali. E quem saiu foi o Felipe Montenegro Matos. Só que por que o mercado está batendo? Porque primeiro, trocou o CEO, isso aí já é um sinal amarelinho. Segundo, não indicou o motivo. Quando você vem aqui no fato relevante, olha só, comunica aos seus acionistas e ao mercado que o Conselho de Administração, que é um órgão das SAs que só está abaixo da Assembleia de Acionistas, decidiu pela destituição. Destituição é demissão à força. Tchau, do senhor Felipe de Vasconcelos Soares Montenegro Matos. E você fica, cara, isso aqui foi motivo político ou se identificou um mau desempenho desse CEO? Isso deveria ter sido informado. E aí, olha só, na mesma reunião, o Conselho decidiu que, até que seja recepcionada a indicação para o referido cargo, e a indicação vem do governo, a Caixa Econômica controla a Caixa de Seguridade, realizados os trâmites de elegibilidade e governança com a eleição de um novo diretor-presidente. E aqui embaixo, padrão, registra seu reconhecimento ao antigo CEO, mas veja, ele não pediu exoneração, ele foi destituído. Então, o que aconteceu? A empresa deveria ter colocado aqui. Geralmente, quando não coloca, é motivo político, é interferência política. Geralmente. Onde que a gente vai poder obter essa informação? Questionando no site de relações com investidores e em teleconferência de resultados, provavelmente isso também vai ser questionado.
questionado, porque até agora você não encontra nenhuma notícia na imprensa que tenha obtido a informação do motivo dessa destituição. E veja, vamos lá, se fosse algo por mau desempenho, na minha opinião, já haveria alguém ali para substituir de fato, indicado pelo governo, e aí já haveria essa troca de uma maneira mais rápida. Deve ser questão política. Ó, não quero mais esse cara aí, esse cara tá atrapalhando, tchau, né? E aí o mercado vai lá e bate no papel. Luan, isso afeta os fundamentos de longo prazo da empresa? Não necessariamente. Por que eu digo isso? Porque a Caixa Seguridade é aquele tipo de empresa que o Buffett chamaria de a prova de idiotas. Por quê? O Buffett fala que você deveria buscar empresas em que você consegue investir com segurança tal que a companhia vai ser rentável ao longo do tempo, apesar de eventuais idiotas no comando da companhia. Porque eventualmente algum idiota vai para o comando. Não estou falando que teve um idiota aqui, estou falando o seguinte: se o governo está fazendo isso por questão política, ele vai colocar alguém da confiança dele ali, não necessariamente alguém capacitado, mas a empresa é tão boa que ela consegue performar apesar de ter alguém ali que talvez não seja tão bom. É o que eu tô vendo no Banco do Brasil. O CFO é muito bom, mas a CEO, né? Mas é assim que funciona. A Caixa Seguridade eu tenho tranquilidade, porque ela é uma empresa realmente ímpar. Ela tem uma carteira de ativos irreplicável, domina o segmento habitacional, então isso que reforça o fato de eu ter ela na minha carteira, por exemplo. Mas isso aqui realmente é negativo. Vai lá, destitui, não fala nada, é ruim. E o papel nesse ano, com essa queda, acumula uma queda aí de 3%. Muito menos do que BB Seguridade, por exemplo, que acumula uma queda de quase 11%. As seguradoras caíram nesse ano, apesar do resultado financeiro robusto, muito porque é uma correção em relação ao ano anterior e porque a atividade bancária no país ficou desaquecida e isso gera menos emissão de prêmios, menor número de apólices sendo emitidas, porque aqui é um negócio de cross-selling. Eu vou lá, faço financiamento no banco e aí eu consigo embutir ali um seguro. Negócio de cross-selling. Como a atividade bancária está desaquecida por conta da crise de crédito, obviamente que a gente poderia esperar um operacional desacelerado nessas empresas. Na Caixa Seguridade, especialmente no prestamista. Nos demais ramos de atividade, você não teve ali grandes impactos nesse ano. De todo modo, esse é um movimento que pelo menos exige uma maior margem de segurança, por isso que eu não irei aumentar preço teto nesse momento em caixa, mesmo que o resultado venha forte, porque é preciso um esclarecimento superior a respeito dessa questão. Lembrando que sobre a Caixa Seguridade, eu tenho um relatório completo aqui na comunidade, na minha comunidade. Não só da Caixa, tenho de Vivara, VEG, BTG Pactual, Multiplan e Itaú. É um relatório por semana, além de outras análises que eu faço em vídeo ou por escrito de empresas da bolsa. Aqui só as melhores empresas, na minha visão. Então você vai ter um número limitado aqui de 15 no máximo. Quanto às demais, que são sugestões de membros, eu faço em vídeo ou analiso via relatórios esparsos que eu publico aqui na comunidade. E ainda você conta com acesso ao meu treinamento Formação Mira Investing completo para você investir em ações, fundos imobiliários, renda fixa, exterior, criptomoedas e muito mais. E ainda tem os materiais complementares, os vídeos que eu publico para os membros. Então, tudo que os membros do YouTube têm acesso, tem aqui na comunidade. Além da análise de carteira dos membros que está aqui também, que eu faço em vídeo. Plano de preço teto Bazin, de ações e fundos imobiliários e muito mais. Conheça todos os benefícios da comunidade FMI no link da descrição e no primeiro comentário fixado. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu te mostro como você calcula o preço teto de ações e fundos imobiliários.